Se você acha que esse som é um som alto e que esse som é um som baixo, você está correndo um sério risco de perder uma questão importante no vestibular. Você precisa assistir a resolução dessa quinta questão da minha revisão de física do curso Gama, pois tanto esse som quanto esse som, eles são sons baixos. Vamos estudar nesse vídeo, para resolver nossa quinta questão, as qualidades fisiológicas do som, que são qualidades que nos permitem diferenciar um som do outro. E a caixa de som, ela tem aqui um batimento. Você liga a caixa de som, ela começa essa película a vibrar. Ela vai para frente, para trás, como eu indiquei aqui nessas setinhas. Quando ela vai para frente, ela cria uma região de compressão. Quando ela vai para trás, ela cria uma região de rarefação. Região de compressão, porque as partículas estão mais próximas uma das outras. Região de rarefação, as partículas estão mais distantes uma das outras. Então eu criei aqui uma onda sonora. E essa onda sonora, a vibração dela é na mesma direção de propagação da onda. Claro que a velocidade com que ela se propaga é de 340 metros por segundo, né, considerando uma certa temperatura do ar. Pessoal, sempre que eu olho uma questão no vestibular de onda sonora, a representação não é essa, verdade. Não é comum a gente representar uma onda sonora com regiões de compressão e regiões de rarefação. Eu sei que essas regiões de compressão, se eu pegar a distância de uma para a outra, essa distância vai representar um comprimento de onda. Comprimento de onda pode ser a distância de duas regiões de compressão, ou então a distância de duas regiões de rarefação. Mas a representação que aparece para você no vestibular é essa. Essa é a representação mais comum, que confunde muito o aluno, porque nós temos ondas que a vibração é numa direção perpendicular à direção de propagação, e nós temos ondas que a vibração é na mesma direção de propagação da onda. Ou seja, nós sabemos que a onda sonora é uma onda longitudinal, porque a vibração é na direção de propagação, mas representamos ela como se fosse uma onda transversal, como se a vibração fosse perpendicular à direção de propagação. Então, muito cuidado. Mesmo representando, na maioria das vezes, uma onda sonora como sendo vales e cristas nesse formato, como se fosse uma onda transversal, não podemos esquecer que a onda sonora é uma onda longitudinal, apesar dessa representação ser mais didática. Então, olha só. Algumas informações que eu tenho aqui, professor. Amplitude vai me ajudar a entender as qualidades fisiológicas, que são aquelas qualidades que me permitem diferenciar um som de outro som. Então, olha só. Nós temos a amplitude. Nós temos comprimento de onda, que pode ser a distância entre duas cristas ou a distância entre dois vales. Lembrando que, na realidade, um comprimento de onda é a menor distância entre dois pontos que estão em fase. E meio comprimento de onda é a menor distância entre dois pontos em oposição de fase. Só que, para simplificar, a gente considera sempre esses dois pontos da crista ou esses dois pontos do vale. Mas, na realidade, eu posso pegar qualquer ponto. Basta que a menor distância que eu estou pegando entre dois pontos que estão em fase, eu lembre que isso é um comprimento de onda. Professor, onde é que entra a história de que um som é alto e um som é baixo? Essa nossa representação, a ideia de um som alto e um som baixo, essa qualidade fisiológica, tá? Essa qualidade que me permite diferenciar dois sons, está associada à frequência. Como assim, professor? Ao número de oscilações que ele tem por segundo. Ao número de comprimentos de ondas que estão chegando no seu ouvido na unidade de tempo. Então, nesse caso, Elane, olha só. Olha essa onda e olha essa outra. Esse som, comparando os dois, claro, tá? Em relação aos dois, eu posso dizer que esse som é um som grosso. E que esse som é um som fino. Som grosso e som fino. Isso é uma qualidade fisiológica. É a altura do som. Ou seja, é o fato do som ser grave
ou do som ser agudo. Então, muito cuidado com esse detalhe. Esse som e esse som, eles têm a mesma energia, porque a energia do som está associada à amplitude. Então, se está associada à amplitude e a amplitude é a mesma, esse som é tão forte quanto esse. Se eu disser que esse som é forte, esse também é forte, porque a amplitude é a mesma. Mas se eu disser que esse som é fraco, esse também será fraco, porque a amplitude é a mesma. Vamos ter diferença entre altura e intensidade. A altura é uma qualidade fisiológica do som, professor? É, que me permite dizer se um som é agudo ou grave. A altura. A intensidade me permite distinguir os sons quando ele é forte e quando ele é fraco. Um som forte e um som fraco é diferente de um som alto e um som baixo. São qualidades diferentes. Professor, pega aí o instrumento. Vou fazer para vocês um som alto. Novamente. Som alto. Por que ele é um som alto, professor? Porque ele é um som fino, ou seja, ele é um som agudo. Vou fazer novamente um som alto. Novo. Mais alto ainda. Esse som é mais alto do que esse. Por quê, professor? Porque ele é mais fino. Mas quando o senhor fala alto, eu estou esperando alguma coisa assim, forte. Não, você não pode confundir a altura com a intensidade. Novamente, altura. Eu sei que no nosso cotidiano a gente usa muito esses termos de forma errada. Mas para o vestibular, você tem que pensar assim. Apareceu altura. Ah, esse som é alto. Por favor, alto. Tem que ser pensando em quê, professor? Em som fino. Baixo é som grosso. Então, olha só. Quem é mais alto, professor? Esse ou esse? Esse segundo é mais alto. Por quê, professor? Parece que eu escutei melhor foi o outro. Porque quando eu pergunto quem é mais alto, eu estou perguntando quem é mais fino. Ou seja, quem é mais agudo. Estão percebendo a diferença? De novo. Esse som é grosso. Ou seja, um som grosso é um som grave. E um som grave é um som baixo. Um som fino é um som agudo. E um som agudo é um som alto. Novamente. Esse som, ele é um som alto. Por quê, professor? Porque é agudo. Vou considerar que essas 4 representações são de ondas sonoras. Ou seja, nós fizemos um barulho com uma certa energia. Fizemos um barulho aqui com a mesma energia. Fizemos um barulho aqui com uma energia menor. Fizemos um barulho aqui com a mesma energia desse. Ou seja, a amplitude, eu sei que a energia que eu dei para essa perturbação está relacionado com a amplitude. Então, comparando essa perturbação com essa perturbação, eu sei que essa perturbação é mais forte que essa. Mais forte. Cuidado com esse detalhe. Essa perturbação é forte. Essa perturbação é fraca. Perturbação forte, perturbação fraca. Eu não posso dizer que forte significa alto, como eu uso no cotidiano. Alto é outra ideia. Nós temos aqui o alto com a ideia de agudo. Não esqueça desse detalhe. Então, olha só. Forte, fraco. Forte. E aqui, fraco. Qual é a qualidade fisiológica, professor, que me permite distinguir os sons que são fortes e os sons que são fracos? É a intensidade. A intensidade também pode ser chamada de volume.
ou sonoridade. Volume, sonoridade ou intensidade está associada ao som ser forte ou fraco. Ou seja, a altura me permite dizer o que, professor? Se um som é baixo, mas isso aí é forte, como é que ele pode ser baixo? Porque nós não utilizamos aqui na física o mesmo conceito de baixo que você utiliza no teu cotidiano, que na realidade você está usando de forma errada, tá? Baixo aqui significa grosso, um som grave. Esse aqui, ele é grosso, é um som baixo. Baixo, baixo, grosso. Geralmente, né, os homens têm esse tipo de voz, uma voz baixa. Professor, agora nós temos, galerinha, uma oscilação maior. Ou seja, considerando aqui alguém escutando, né, recebendo essa perturbação, vai chegar mais comprimentos de onda na unidade de tempo no ouvido dessa pessoa. Professor, então, com certeza, esse som, que tem um comprimento de onda pequeno, ele é um som alto. Professor, esse comprimento de onda também é pequeno. Realmente. Comprimento de onda pequeno, professor. Esse som é um som alto. Detalhe, é alto comparado com aquele. Muito cuidado, tá? Tem que ter uma referência. Então, comparando esses dois, eu digo que esse é alto e aquele é baixo. Por quê, professor? Porque ele tem alta frequência. A frequência aqui é grande, galera. A frequência ali é pequena. Professor, esse aqui é alto e forte. Ou seja, agudo e intenso. O volume dele é grande, professor? Exatamente. Professor, aqui eu tenho também um som alto, que é fino. Mas ele é fraco. Porque foi colocado pouca energia nessa perturbação. Ok? Então nós temos um som alto e fraco. Meio estranho, né, professor? Parece que é o contrário. Não. Alto está associado a ser agudo. Fraco está associado a pouca energia que foi dada para essa perturbação. Tudo bem? Então eu vou me apresentar para vocês modificando a minha voz. Vou colocar primeiro um som que seja baixo, mas é forte. Muita energia. Depois, um som baixo, ainda baixo, ou seja, ainda grave, só que fraco. Depois vou colocar um som alto, me apresentando novamente, forte. Me apresentando novamente, alto e fraco. Vamos lá? Primeirinho ali. Vamos colocar um som baixo e forte. Você poderia deixar sem modificar a sua voz, né? Mas eu vou dar uma modificada para ficar mais acentuado, tá? O baixo e forte. Olha só. Olá, eu sou o professor Jorge Gama, sou professor de Matemática e Física, tá? Sou criador do curso Matemática e Física Gama. Nesse caso, eu me apresentei no baixo e forte. Agora eu vou me apresentar no baixo e fraco. Olá, sou o professor Jorge Gama, sou professor de Matemática e Física, sou criador do curso Matemática e Física Gama. Agora eu vou me apresentar no som alto e forte. Olá, eu sou o professor Jorge Gama, sou professor de Matemática e Física, sou criador do curso Matemática e Física Gama. Vou me apresentar agora no som alto e fraco. Olá, sou o professor Jorge Gama, sou professor de Matemática e Física e sou criador do curso Matemática e Física Gama. Com toda essa explicação, tenho certeza que você vai acertar o gabarito da quinta questão da nossa revisão, que é com certeza a letra B, que fala da altura, porque o adolescente percebia que a voz dele ficava fina, depois ficava grossa. E distinguir esses sons é uma qualidade fisiológica associada à altura. Espero que você tenha entendido e até a próxima aula.